No aniversário, meu marido deu um presente melhor para a amante. Ele tremeu quando descobri. A caixa de veludo preto estava aberta sobre a mesa da sala, o colar de diamantes reluzindo sob a luz amarela do lustre. Era idêntico ao que eu havia encontrado por acidente no bolso do paletó dele 3 semanas antes, aquele mesmo que ele jurara ser um presente de última hora para a mãe. Mas a mãe dele odiava joias. Sempre dissera que eram futilidades de gente vaidosa. Meus dedos tremiam ao segurar a nota do joalheiro, datada do dia anterior, para a mulher que ilumina meus dias. Com todo o meu amor, R. A caligrafia era a mesma daquela carta que eu havia queimado no fogão a gás, meses atrás, quando ainda acreditava em desculpas esfarrapadas como estresse no trabalho ou você está imaginando coisas. O barulho da chave na fechadura me fez virar bruscamente. Roberto entrou, o sorriso congelando no rosto ao me ver parada ali, o colar pendurado entre meus dedos como uma acusação silenciosa. Seus olhos saltaram da joia para o meu rosto, e pela primeira vez em anos vi medo neles. Medo real, animal, o tipo que faz um homem suar frio e engolir em seco. Onde você esteve ontem à noite? Perguntei, a voz tão calma que até eu me surpreendi. Ele abriu a boca, fechou. Tentou um passo à frente, mas recuou quando avancei, o colar tilintando entre nós como um sino fúnebre. Eu tive que resolver umas coisas no escritório. Você sabe como é dezembro? Mente melhor. Joguei a nota sobre a mesa. Ou será que a sua amante também trabalha no escritório? Na mesma mesa onde você assina os cheques do nosso aluguel? Seu rosto empalideceu. Não era a primeira vez que eu o flagrava, mas era a primeira vez que ele não tentava se justificar com meia dúzia de mentiras ensaiadas. Em vez disso, suas mãos subiram em um gesto de rendição, como se esperasse que eu o golpeasse. Talvez devesse. Talvez fosse isso que ele merecia. Quantos anos, Roberto? Perguntei, sentando-me no sofá com uma elegância estudada, cruzando as pernas. Quantos anos você tem me trocado por ela? Desde antes do casamento? Ou só depois que a Maria nasceu e você decidiu que eu não era mais interessante? Ele engoliu em seco, os olhos úmidos. Não é o que você está pensando. Claro que não. Ri um som seco, sem alegria. Você só gasta nosso dinheiro em joias caras para outra, enquanto me dá um buquê de flores murchas do mercadinho da esquina no nosso aniversário. Como fui boba em não perceber antes que isso era, na verdade, um gesto de quê mesmo? Amor incondicional? Ele se atirou de joelhos diante de mim, as mãos agarrando as minhas com desesperação. Por favor, Ana. Eu posso explicar. Ela não significa nada. É só uma distração. Você é minha vida. Minha família. Sua família. Repeti, olhando para além dele para a foto emoldurada na parede. Eu, ele e Maria, sorrindo na praia há 3 verões. Você acha que uma família se mantém com migalhas, Roberto? Com as sobras do que você dá para ela? Ele não respondeu. Não havia resposta. Levantei-me, afastando suas mãos como se queimassem. Caminhei até o armário da sala, onde guardávamos as garrafas de vinho que ele colecionava como troféus, cada uma com uma história, um jantar, uma mentira. Peguei a mais cara, uma Bordeaux de 1998, e a esmaguei contra a parede. O líquido escuro escorreu como sangue, pingando no tapete persa que herdamos da avó dele. Isso, disse, pegando outra garrafa, é o que sobra dos seus investimentos. Ele não tentou me parar. Só ficou ali de joelhos assistindo enquanto eu destruía, peça por peça, tudo o que ele valorizava mais do que a nós. Os cristais, os quadros, até o relógio de pulso que ganhará do pai. Tudo virou fragmentos no chão. Quando terminei, respirei fundo. O silêncio na casa era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração ofegante dele. Amanhã de manhã, disse, secando uma lágrima que teimava em escapar, você vai embora. Não quero ver sua cara nem ouvir sua voz. E se pensar em levar algo que não seja suas roupas e esse colar de merda, eu juro que queimo esta casa com você dentro. Ele não discutiu, não implorou, só assentiu, como um homem que finalmente entende que perdeu tudo. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá da sala, porque eu não permitiria que maculasse nossa cama uma última vez, fiquei na janela do quarto, observando a lua cheia sobre o mar. Pensei em Maria, em como explicaria que o papai não morava mais conosco. Pensei nas contas no aluguel, no futuro incerto. Mas, pela primeira vez em anos, senti algo que não era dor. Era alívio. E uma certeza gelada. Ele havia me dado o melhor presente daquele aniversário. A liberdade. A manhã seguinte chegou com o cheiro de sal e café fresco. Maria acordou antes dele, espreguiçando-se na porta do quarto, os cachos desalinhados e os olhos ainda pesados de sono. Mamãe, o papai tá dormindo no sofá? A pergunta foi como uma faca quente na manteiga, mas eu não hesitei.
Ele vai dormir lá por um tempo, meu amor. Só isso. Ela franziu o nariz, daquele jeito que fazia quando desconfiava de alguma coisa, mas não insistiu. Em vez disso, subiu na cadeira da cozinha e mergulhou o pão na xícara de leite, como sempre fazia. Eu observei seus dedos pequenos, sujos de migalhas, e senti o peito apertar. Não por ele. Por ela. Por mim. Por tudo que ainda precisaríamos reconstruir. Ele acordou pouco depois, com os olhos inchados e a barba por fazer. Não olhou para mim. Pegou a mochila que havia preparado na noite anterior. Só roupas, o colar de prata que eu lhe dera no primeiro ano de casamento e nada mais, e encostou-se na parede, como se precisasse dela para se manter de pé. Eu, vou indo. Maria levantou a cabeça, confusa. Mas você não vai me dar um beijo? Ele se ajoelhou na frente dela e por um segundo, pensei que fosse chorar. Mas só encostou os lábios na testa da menina demoradamente, como se quisesse guardar aquele toque para sempre. Cuide da sua mãe, tá? Ela é forte, mas às vezes esconde. Maria assentiu, séria, como se tivesse recebido uma missão importante. Depois, voltou para o pão e o leite, como se nada daquele momento fosse excepcional. Ele se levantou, e seus olhos encontraram os meus pela primeira vez em dias. Não havia raiva ali, nem amor. Só um cansaço antigo, como de dois estranhos que, por engano, dividiram a mesma estrada por tempo demais. Adeus, Isadora. Não respondi. Não era necessário. A porta se fechou com um clique surdo. Maria mastigava em silêncio. Eu me apoiei na pia, respirando fundo, enquanto o som dos seus passos se afastava pela calçada, até se perder no rumor das ondas. Só então percebi que não havia trancado a porta. E que, pela primeira vez em anos, não sentia medo de deixá-la aberta. O vento entrava pela fresta da janela, trazendo o cheiro de sal e algas. Maria terminava o pão, os dedos sujos de migalhas, enquanto observava o mar através do vidro embaçado. Não perguntou por ele. Não perguntou por nada. Crianças sabem quando as palavras são inúteis. Eu lavei a xícara de leite, as mãos movendo-se sozinhas, como se pertencessem a outra pessoa. A água quente queimava um pouco, mas era um alívio. Algo concreto. Algo que não era memória nem promessa. Do lado de fora, o céu começava a clarear, mas não do jeito brusco de outras manhãs. Era uma luz hesitante, como se o sol também soubesse que algumas coisas não podiam ser apressadas. As gaivotas gritavam mais alto, e o barulho das ondas parecia mais próximo, como se o mar tivesse avançado alguns metros enquanto ninguém olhava. Maria se levantou, levou a xícara até a pia e ficou ali, ao meu lado, olhando para as mãos. Eram pequenas, mas já tinham calos nos dedos, de segurar a linha de pescar ou de ajudar a consertar as redes. A gente vai ficar só nós duas agora? Perguntou finalmente. Não era uma pergunta de criança. Era a pergunta de alguém que já havia aprendido a contar com o que resta. Acho que sim, respondi. Ela sentiu, como se já soubesse. Depois foi até o armário, pegou a mochila escolar e começou a arrumar os cadernos. Não havia pressa. A escola ficava a poucos quarteirões, e o sino só tocaria dali a 1 hora. Fiquei observando-a enquanto secava as mãos no pano de prato. Maria tinha o jeito de quem já havia decidido que não iria se quebrar. Talvez fosse isso que ela herdara da mãe dela, afinal. A casa parecia maior sem ele. Não no sentido de espaço, mas no de silêncio. Era um silêncio que não pesava. Um silêncio que não exigia nada. Saí para a varanda, onde a madeira estava úmida de orvalho. O mar estendia-se até onde a vista alcançava, cinza esverdeado, com riscos brancos de espuma. Lembrei-me de quando cheguei ali, anos atrás, com uma mala surrada e a ideia de que poderia reinventar tudo. Não tinha dado certo. Ou talvez tivesse, só não do jeito que imaginei. Maria saiu e ficou ao meu lado, encostada no corrimão. Não falamos. Não era necessário. Dali a pouco, ela pegaria o caminho da escola, e eu voltaria para dentro, talvez para arrumar as coisas que ele deixará para trás. Ou talvez não. Talvez deixasse tudo como estava, pelo menos por enquanto. O vento trouxe o som de um motor ao longe. Um barco voltando cedo ou saindo tarde. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, o ar cheirava a possibilidade. Não a possibilidade de algo grandioso, mas a de algo simples, seguir. Sem desculpas. Sem justificativas. Maria se afastou, a mochila balançando nas costas, e eu a vi desaparecer na curva da rua, sem se virar. Quando voltei para dentro, a porta continuava aberta. E dessa vez não senti necessidade de fechá-la. A casa estava como sempre esteve, mas agora o silêncio tinha outro peso. Não era mais o silêncio de antes, aquele que sufocava, que doía nos ossos. Era um silêncio que respirava, que deixava espaço para o eco dos passos no chão de madeira,
para o rangido da cadeira na cozinha, para o som da água correndo quando abria a torneira só para ouvir algo além do meu próprio pensamento. As coisas dele ainda estavam lá, o casaco pendurado no cabide atrás da porta, o livro aberto sobre a mesa de cabeceira, a xícara com um fundo de café seco no balcão. Não as toquei. Não por medo, não por saudade, mas porque, de repente, elas pareciam fazer parte de um quadro que eu ainda não tinha coragem de desmontar. Como se, ao mover qualquer coisa, o equilíbrio precário daquele momento se quebrasse. Sentei na poltrona perto da janela, a mesma onde ele costumava ler nos domingos de manhã. O sol entrava em ângulos diferentes agora, iluminando poeira que dançava no ar. Pensei em como as coisas mudam sem que a gente perceba. A luz, as sombras, a maneira como o tempo se arrasta ou voa, dependendo de para onde a gente olha. Lá fora, o mar continuava seu vai-vem eterno. Não se importava com nada. Não se importava com quem ficava, com quem ia embora, com quem decidia enfim seguir. Era só água e sal e horizonte, indiferente e bonito justamente por isso. Levantei e fui até o quarto. Abri a gaveta da mesa de cabeceira, aquela que ele sempre deixava entreaberta, como se esquecesse algo dentro. Não havia nada de importante. Caneta sem tinta, um relógio quebrado, um bilhete de cinema amassado de um filme que assistimos há anos. Guardei o bilhete no bolso sem saber por quê. Talvez por ser a única coisa ali que ainda tinha algum vestígio de movimento de vida. Quando saí do quarto, a porta da frente continuava aberta. O vento entrava devagar, mexendo nas cortinas como se a casa também estivesse aprendendo a respirar de novo. Não a fechei. Deixei que o ar circulasse, que levasse embora o que precisava ser levado, que trouxesse o que tivesse de vir. Na cozinha fervei água para um chá. Enquanto esperava, olhei pela janela acima da pia. Dali via-se um pedaço do caminho que Maria tinha tomado mais cedo. Imaginai ela chegando à escola, sentando em sua carteira abrindo o caderno. Imaginai as palavras que escreveria, as contas que resolveria, os desenhos que rabiscaria nas margens. Coisas simples. Coisas que seguiam. O apito da chaleira me trouxe de volta. Desliguei o fogo e servi o chá em uma caneca que não era minha nem a dele, mas uma terceira, comprada por acaso em uma feira há tempos, esquecida no fundo do armário. Bebi devagar, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Do lado de fora, o motor de um barco soou novamente. Dessa vez mais perto. Alguém chegando ou partindo. Não importava. O que importava era que, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti necessidade de saber a diferença.